Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Da carta aos Magnésios, de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir, século I. Uma só oração, uma esperança na caridade, na santa alegria. Contemplando na fé e amando nas pessoas já mencionadas toda a comunidade, eu vos exorto a empregardes todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo em lugar de Deus e dos presbíteros em lugar do Senado Apostólico, bem como dos diáconos, meus caríssimos. A eles, com efeito, foi confiado o ministério de Jesus Cristo, que antes dos séculos era com o Pai e apareceu no fim dos tempos. Todos, então, recebida a mesma vida divina, respeitai-vos mutuamente, e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas amai-vos sempre uns aos outros em Jesus Cristo. Nada haja em vós que possa separar-vos. Uni-vos ao bispo e aos que presidem, como uma figura e demonstração da imortalidade. Da mesma forma que sem o Pai unido a ele, o Senhor nada fez por si nem pelos apóstolos, assim também vós, sem o bispo e os presbíteros, nada executeis. Também não tenteis fazer passar por coisa boa o que se fizerem separado. Reunindo-vos, porém, sejam uma só oração, uma só súplica, um só modo de pensar, uma só esperança na caridade, na santa alegria, pois um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Acorrei todos como a um só templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo, que proveio de um só Pai. Com ele só esteve e a ele voltou. Não vos deixeis seduzir por doutrinas estranhas e velhas e inúteis fábulas. Se ainda vivemos de acordo com a lei judaica, confessamos não ter ainda recebido a graça, pois os santos profetas já viveram em conformidade com Jesus Cristo. Por esse motivo, inspirados por sua graça, sofreram perseguições a fim de incutir certeza nos incrédulos de que há um só Deus, que se manifestou por Jesus Cristo, seu Filho, seu Verbo brotado do silêncio, que em tudo agradou àquele que o enviara. Há quem negue a ressurreição de Cristo. Como isto é possível, se por ela recebemos o mistério da fé e por sua causa nos constituímos discípulos de Cristo, nosso único doutor? Se, pois, os que viveram sob a antiga economia chegaram à nova esperança, e assim não mais respeitam o sábado, porém o domingo, no qual nossa vida ressurgiu por Cristo e sua morte, como poderemos viver sem ele, a quem os profetas esperaram como mestre e de quem já eram discípulos pelo Espírito? Por esta razão, ao vir aquele a quem esperavam com justiça, foram ressuscitados dos mortos. Responsório. Sede todos unânimes, compassivos, fraternos, todos compadecidos, modestos e humildes. Porque para isso é que fostes chamados, a fim de alcançardes a herança da bênção. Uns aos outros amai-vos com amor fraternal. Adiantai-vos aos outros em gestos de estima, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Porque para isso é que fostes chamados, a fim de alcançardes a herança da bênção. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus.